Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal. Escrevam para a gente aqui, por favor, no chat, se estão escutando. Uhum. Coloquem para mim se estão ouvindo bem. E vamos lá. Bom, gente, sejam bem-vindos. A gente está aqui com Débora e Vinícius e vamos iniciando aí a nossa primeira aula da comunidade do Conexão Pharma. Então, esse trabalho do Conexão, que eu já faço há algum tempo com esse objetivo de compartilhar conteúdo a respeito de competências comportamentais, a respeito de carreira, e com muito foco aí em profissionais da indústria farmacêutica que estejam buscando desenvolvimento, né, profissional e pessoal nesse sentido. Eu sempre costumo dizer que tão importante quanto o nosso desenvolvimento técnico dentro da indústria farmacêutica é a gente também conseguir desenvolver essas competências comportamentais e trazer isso para o nosso dia a dia, para que a gente possa ser profissionais cada vez mais completos e para que dessa forma a gente consiga, de fato, atender as expectativas desse mercado de trabalho tão exigente que a gente atua, né, tão competitivo, então, para que a gente possa realmente se diferenciar nesse mercado. E nesse contexto, né, dentro do Conexão Pharma, a gente pensou nessa oportunidade de transformar o Conexão em realmente uma comunidade de aprendizado contínuo, uma comunidade onde a gente possa realizar trocas, uma comunidade onde a gente possa trocar essas experiências e aprender de fato um com o outro. E dentro disso, né, um dos nossos pontos aí é trazer essas aulas mensais sempre falando com algo relacionado à carreira, para que a gente tenha essa oportunidade de trocar essas experiências e desenvolver mesmo habilidades nesse contexto. Então, para começar, né, para inaugurar essa série aí de aulas da comunidade Conexão Pharma, eu convidei duas pessoas aqui que são super especiais para mim, que são parceiros do Conexão, são pessoas que já estão comigo dentro desse projeto, que estão comigo aí dentro do nosso programa de aceleração de carreira, e vou, né, agradecer já de antemão pela participação de vocês e pedir para se apresentarem aí. Débora, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite para todos. Adriana, minha prima, para que vocês não sabem, quem não sabe, Isso. Adriana Duarte, Débora Duarte, somos primas. Vinícius também, estão me incluindo. Bem, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Vou falar rapidinho aqui. Para quem ainda não me conhece, para quem participou, não sei se tem alguém que participou, né, do programa do ano passado, mas para quem não me conhece, eu sou a Débora, conheço a Adriana já tem uns bons anos e minha área assim de atuação, de paixão e aonde eu me identifico e aonde eu tenho me desenvolvido ao longo desses anos é a área de liderança, desenvolvimento humano, assim que eu gosto de gente. Por mais desafiante que sejam, as pessoas, eu acredito que são a grande oportunidade que todos nós temos e o tema de hoje está super alinhado com isso, né?
é o meio, é o veículo que nós temos para poder seguir crescendo, nos desenvolvendo e nos expandindo, né, nesse mundo, tanto a nível pessoal quanto profissional. Assim que me dedico a isso, trabalho com empresas também, pessoalmente, individualmente com as pessoas, mentoria, consultoria, treinamento, enfim. Isso. Se quiser buscar mais, pode buscar aí, tem um currículo por aí. Mas é isso, é um prazer estar aqui e de verdade, o que eu puder contribuir vai ser muito bacana, porque já se inicia um novo ciclo, né, Adriana? Com Assim que certeza. será uma grande experiência, um grande espaço de aprendizado, de troca, essa é a ideia, né, que a gente possa ter esse espaço de troca, de aprendizado, de apoio para crescimento e desenvolvimento. Assim que vamos, sigamos. Muito bom. Obrigada, Débora. E Vinícius, que também é um grande parceiro aí, que está com a gente também no programa de aceleração de carreira. Então, se apresente aí também, Vinícius. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É sempre complicado de falar depois da Débora, né? Porque a Débora fala sempre tão bem. Ah, Mas é, network me trouxe até aqui. Eu e a Adriana se conectamos aí por causa disso, e junto depois da Débora com o programa desde o ano passado. Então, meu nome é Vinícius, eu sou profissional da indústria farmacêutica, químico, trabalho na indústria há um pouco mais de 11 anos, sou líder há um pouco mais de 6, e desde o início da liderança, sempre procurei me desenvolver bastante nessa parte de ferramentas de gestão de pessoas, liderança, desenvolvimento pessoal, comunicação. Então, gosto muito dessa área. Hoje, praticamente, é o que eu faço todo dia, é comunicação, é desenvolver pessoas. Então, com certeza, toda vez que a gente se encontra, é muita troca, seja com nós três, mas com todo mundo que participa das aulas também. É uma forma de aprendizado aí, de trocar ideia, de trocar figurinha. Então, levem isso também. A questão da comunidade também vem assim, né, de trocar experiência, porque nada é único, cada experiência é válida, e quando a gente tem mais experiências, com certeza a gente cresce junto. Então, contem comigo, e vamos seguir essa jornada aí mais uma vez. Beleza, obrigada, Vinícius. Bom, e o nosso tema de hoje, né, para a gente começar a falar, já que o nome, né, do meu espaço aí é Conexão Farma, nada melhor do que a gente falar sobre conexões, né, que é a grande motivação mesmo da gente estar aqui. E embora no ambiente corporativo a gente ouça falar muito sobre o termo networking, enfim, a gente quis trazer muito dentro desse contexto, né, de falar sobre o poder das conexões, de falar da importância das conexões mesmo dentro do ambiente profissional e como que isso pode realmente ajudar a melhorar a nossa carreira, a direcionar a nossa carreira. Então, começamos com Débora, falando um pouquinho aí sobre esse poder das conexões. Eu fico aqui passando os slides para você, tá? tá ótimo, querida. Vou baixar aqui. Isso. Bem, me compete falar sobre o poder das conexões. Pensem, olha que responsabilidade. Bem, primeiro de tudo, fiquei pensando assim ao longo do dia, né? Conexão, conexão, conexão. O poder disso, né? E como isso é necessário, como isso é importante, urgente, essencial, sobretudo nos dias de hoje, porque eu acho que nunca estivemos como humanidade tão conectados e ao mesmo tempo tão distantes. Essa é a verdade. E claro, dentro do tema networking, que é você criar essa rede, se conectar com as pessoas, enfim, tem um mundo aqui, né? Que cada um aqui vai falar um pouquinho dentro desde a sua experiência, eu acho isso fantástico. Mas eu fiquei pensando, nossa, como é importante a gente realmente levar isso de uma forma mais profunda, por assim dizer. Porque quando a gente pensa em network, a gente pensa em quê? Ah, eu tenho que conhecer tal pessoa, pela área de interesse, não é assim? Eu tenho que conhecer tal pessoa, porque essa pessoa trabalha em tal empresa, então ela pode me abrir um espaço ali, eu posso convidar. O que indica, né? O famoso QI. Mas eu acredito que vai muito além disso, e fico feliz que a gente está fazendo essa live hoje, porque vamos poder abordar, né? Entrar nesse espaço vai além disso. O Vinícius vai falar um pouquinho sobre isso, a Adriana também, né? Das experiências, de coisas práticas que abriram portas para ela. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje, pode ir passando a apresentação, Adriana, é fazer um convite, na verdade, para identificar desde onde nós realmente nos conectamos com o outro. E o outro nada mais é que nós mesmos, ou seja,
Uma conexão não começa com o outro, começa contigo. Quão conectado você está contigo na tua vida, quão presente você está, para que você possa realmente saber quem são as pessoas que estão alinhadas com o teu propósito, com a tua visão, com a tua proposta, com o teu posicionamento. Eu não vou saber quem são as pessoas se eu não sei onde é que eu estou parado na minha vida, onde é que eu estou posicionado na minha vida, na minha carreira. E eu falo sempre vida, eu não falo só carreira, eu falo vida, porque primeiro eu trabalho com o ser humano antes do profissional, antes do crachá, antes do cargo. Eu gosto de trabalhar primeiro a pessoa, o ser humano. Esse ser humano na vida hoje, com essa infinidade de possibilidades que nós temos, onde ele está posicionado? O que ele quer realmente? Então, acho que para que você tenha conexões estratégicas, profundas, genuínas, não só estratégicas, né? Assim, estratégia eu quero dizer que somem, não é só interesse. Travou para você, Vinícius? Sim, acho que deu uma oscilada na internet da Débora. Tá. Vou avisar ela aqui só um pouquinho. Só um minutinho, pessoal, que a gente já reconecta aqui, tá? Enquanto a gente aguarda, Vinícius, vou aproveitar esse tempo aí. Você falou ali no começo, né, que a gente se conheceu através de um networking, que foi de um networking, né, assim, é, por redes sociais, né, porque a gente Sim. acabou se conhecendo ali em função do seu canal mesmo no LinkedIn, ali dos conteúdos que você publica, né, e aí não sei se isso está na tua pauta ali, na parte da Tá, tua pior que fala, tá. Sim, mas assim, um só para pouquinho, contar tá? aí para o pessoal um pouquinho, né, de como que isso pode ser bacana, né, gente? Assim, a gente usa muito as redes sociais e a gente vai falar um pouco sobre isso, assim, mas de como as redes sociais podem ser usadas assim a nosso favor para que a gente possa aí conhecer pessoas que podem agregar, né, que podem estar com a gente em projetos, em parcerias, nesse próprio sentido mesmo do desenvolvimento profissional, né? Então, a gente já contou isso, acho que para outra turma a gente comentou sobre isso, né, Vinícius? E é algo muito bacana mesmo, porque Vinícius trabalha no Paraná, né? Trabalha em Toledo. Não conheço ele pessoalmente ainda, Sim. né? Mas a gente se conheceu realmente assim, por uma experiência que eu acompanhava as postagens que ele fazia, e aí entrei em contato, a gente foi conversando sobre Uhum, possibilidades e acabamos lá na época da pandemia fazendo uma live juntos e depois a gente verdade. teve outras oportunidades. Então, um exemplo aí enquanto a nossa Débora retornava para a Voltei, meu povo, gente voltei. voltou Voltei. Vocês e estão que entendendo? depois A tecnologia está querendo fazer. Não vai dar certo, porque eu voltei, não tem problema. isso aí. E depois o Vinícius compartilha um pouquinho dessa visão dele de como que foi essa experiência. Então vamos lá, Combinado. Débora. Siga com tudo. Como ela estava aqui retomando juntos, nós somos mais, porque somos potenciação. E de alguma maneira nós temos a tendência a achar que sozinho eu vou ter menos trabalho e eu vou mais longe. Vou falar apenas da minha experiência. Posso estar aqui, pode ser que vocês nem concordem comigo e está tudo certo, mas desde a minha experiência, sim, sozinho dá menos trabalho, muitas vezes, você pega e faz, certo? Só que, quando se trata de ir mais longe, de gerar impacto, não dá para fazer sozinho. E é extremamente desnecessário. Dá mais trabalho trabalhar com outras pessoas, dá mais trabalho
viver a vida desde essa visão de eu quero somar, eu quero trabalhar em parcerias. Porque a gente tem pessoas que estão acostumadas a trabalhar sozinha. Eu mesmo, durante muitos anos, estava acostumada a trabalhar sozinha, e era fantástico, tá tudo certo, ninguém, né? Mas chegou um momento que eu me vi limitada, e por isso que eu digo que juntos somos potência. Mas vai requerer o quê? Habilidades nossas, sair nessa zona de conforto, né? De realmente me abrir para compreender que o outro possivelmente vai ter uma visão diferente da minha, vai trazer ideias, vai trazer uma proposta diferente. Por quê? Porque o outro é um outro universo. Assim como eu sou um universo, o outro é um outro universo. Tem uma outra perspectiva, tem uma outra visão das coisas, tem uma outra cultura interna, tem outra experiência. Então, a habilidade aqui é da gente se abrir realmente para poder somar com o outro. E dentro dessa perspectiva, é muito rico, porque a gente vê que você não precisa ser bom em tudo e ser perfeito em tudo. Você tem que ser bom naquilo que realmente tem sentido para ti, tem significado para você, aquilo que ressona com quem você é. Ressoa, agora me confundi aqui na palavra. Mas aquilo que realmente está alinhado com o que é a tua natureza, com o que é a tua visão como pessoa, como ser humano, como líder, e atrair pessoas que vão somar, que vão te complementar, entende? É como se todos nós fizéssemos parte de uma grande orquestra. Você trabalha com um instrumento, você toca um instrumento, a Adriana toca outro, o Vinícius toca outro, e assim cada um aporta com aquilo que tem de melhor. Eu acho que o poder das conexões é isso, é quando a gente pode somar. Mas para somar, a gente tem que realmente baixar, às vezes, o ego, compreender a humildade, entende? Para poder compreender de que se eu quero ir mais longe, se eu quero gerar um impacto, se eu quero crescer, se eu quero me expandir, eu preciso integrar novas pessoas à minha vida. E às vezes a gente está tão acostumada a estar sempre naquele mesmo ciclo de contatos, com aquele mesmo grupo de pessoas, de amigos. Gente, tá tudo certo, tá tudo bem isso, mas busque cada vez mais. Essa é apenas a minha visão, ok? Buscar cada vez mais, estar aberto para conhecer também novas pessoas. Então, você vê que tem muitas, como um revisar, né, de crenças, de posturas internas que a gente às vezes tem, que a gente se coloca às vezes no trabalho, no mercado, na empresa que a gente trabalha, no grupo, na equipe que a gente está, na família, no grupo de amigos, estar abertos para poder conhecer pessoas que são realmente relevantes para a nossa vida, não só para a nossa carreira. Porque quando se trata de conexões, tem que ser pessoas que sejam realmente genuínas, pessoas que existe uma conexão, existe um alinhamento de alguma maneira, seja pelo mundo, o universo que cada um vive, pela visão que tem. A gente tem várias formas de se conectar, né? Não vou ficar lendo aqui, mas assim, nós temos várias formas de nos conectarmos. Tem pessoas que se conectam mais através da mente, ou seja, pela forma de pensar do outro, pela estrutura mental que tem o outro, pela visão do outro. Tem pessoas que se conectam pela parte relacional que tem o outro, o mundo emocional dele, a forma com a qual ele faz as pessoas se sentirem, a forma com a qual ele se relaciona, que ele conecta, que ele une as pessoas, integra as pessoas. Tem outras pessoas que vão se conectar pelos resultados que o outro consegue gerar, pela forma prática com a qual ele consegue levar a cabo os seus projetos. São pessoas mais terra, por assim dizer. E tem pessoas que vão se conectar com outras que inspiram elas. Então, são pessoas que elevam, vai além da visão, vai além de uma questão mental. Elevam o sentido de pertencimento dela nesse mundo, entende? Expande a visão dela, vai além, porque conecta, inspira. Então, é importante a gente ter claro qual é a nossa forma, qual é a nossa linguagem de se conectar com o outro. E compreender que sozinho a gente vai chegar até um ponto, mas com outras pessoas, junto com outras pessoas, a gente pode expandir muito mais a nossa capacidade de ação e de impacto no mundo, na tua carreira, no teu trabalho, na tua equipe, nos teus projetos, enfim, na tua vida, certo? Porque conexões geram laços que sustentam todo um ecossistema. Então, qual que é o ecossistema que você está criando, que você está nutrindo, formando ou fazendo parte? Só observa quem são as pessoas que estão no teu círculo de contatos hoje. Isso vai além do LinkedIn, ok? Porque LinkedIn, redes sociais, você tem um monte de gente ali que você segue, certo, que te segue, mas quem são as pessoas que realmente pensam em você quando surge uma oportunidade, quando surge uma visão, cara, de um projeto, eu quero que tal pessoa faça parte. Esse projeto tem tudo a ver com ela. Ela vai ser a peça-chave.
Por que será? Por que vai ser você e não outra pessoa? Quão relevante você vai ser para essa pessoa, para ela pensar em você, entende? Ou não só de relevância, mas quão conectado realmente ela está contigo. Como foi construída essa relação entre vocês? Como vocês mantêm essa relação? Como vocês sustentam, criam, nutrem? Enfim. Então é importante a gente revisar isso. Que ecossistema a gente está com qual, né? Que ecossistema que está fazendo parte hoje? Ou você está nutrindo? Ou de qual ecossistema você está consumindo, né? Você está se nutrindo também? Está se alimentando de alguma maneira? Isso é muito importante para que a gente possa saber se a forma com a qual nós estamos nos movimentando em relação às parcerias que a gente está formando, nós estamos formando ao longo da vida, elas realmente te representam, elas estão alinhadas com a tua visão, com a tua proposta, com o que você quer, com os teus objetivos, ou não. E a cada certo tempo é importante fazer uma seleção, sim, gente, porque não é só somar, trazer, conectar, e quem são as pessoas que realmente são chaves, sabe? Mas, sobretudo, de você ter claro onde você está e com quem você realmente quer se conectar. Pode passar o próximo, Adriana. Me avisa do tempo. Então, existem 3 habilidades aqui que, para mim, são chaves, assim. Chave, gente. Iniciativa, interesse e curiosidade. Quando a gente se conecta com o outro, quando a gente conhece uma pessoa, e é uma relação, e é uma conexão que realmente é valiosa, é importante, parte de nós é a responsabilidade de nutrir isso, certo? Nutrir porque realmente é relevante, porque é algo que você realmente quer. Então, existem 3 habilidades, 3 características aqui que eu acho que são fundamentais. Primeiro, a iniciativa. Iniciativa por quê? Porque se você está esperando que o outro entre em contato contigo, que quando surgir a oportunidade, não, gente, é um pouco de cara de pau às vezes, né? De você pegar e ligar, de você criar oportunidades, criar espaços, criar contextos para que você possa nutrir esta relação, integrar essa pessoa também na tua vida ou nos teus projetos, entende? Tomar iniciativa, ter a iniciativa de ir atrás, de buscar oportunidades, não ficar esperando que a oportunidade surja. Interesse genuíno pelo outro. Porque quando eu digo interesse, é interesse pelo universo dessa pessoa, pelo ecossistema que ela está inserida, pelas coisas que motivam essa pessoa, pelas coisas que, não só de temas, não só de áreas de atuação, não só de projetos, mas do universo, o estilo de vida dessa pessoa, quais são as coisas que realmente fazem parte do universo dessa pessoa, desse ser humano que você está se conectando. E essa curiosidade, gente, essa curiosidade de estar sempre buscando espaços e oportunidades também, de gerar conexões novas, de gerar oportunidades de vocês somarem. Às vezes não chega nem através do trabalho, chega através do nível pessoal, né? Um apoio, uma troca, algo que vocês vão criar uma conexão, enfim, algo pessoal e dali vai surgir uma oportunidade, né, que pode se desdobrar uma oportunidade profissional de trabalho e tudo. Mas vai além dos interesses profissionais, eu acho que é um interesse pelo ser humano mesmo, né? E existem tantas formas da gente se conectar, tantas linguagens. Por isso que é importante você saber desde qual que é a tua linguagem, qual que é a tua forma de se conectar. E quais são também teus limites, quais são as características que você tem que, de alguma maneira, acabam sabotando essas suas parcerias, essas suas conexões. O que na tua atitude, às vezes, ou teu comportamento, ou na tua imagem, ou na tua... Porque tem tantas formas, né, de a gente se conectar com outro. Tem pessoas que não vão se conectar também contigo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não tem que agradar a todos e tampouco se trata de agradar. Se trata de você ser autêntico, de você ter presença para realmente estar presente para o outro, com o outro, na vida do outro. Se eu vou trabalhar com a Adriana, é porque realmente para mim faz sentido. Inclusive, quando a Adriana falou comigo sobre esse projeto, há uns 2 anos atrás, né, Adriana? Acho que foram 2 anos, ou 1 ano e meio, imagina. Quando ela falou sobre esse projeto, eu falei assim, escutei ela, entendi assim, né, sobre o que se tratava a proposta.
eu falei assim, pode contar comigo, porque eu gosto de você, porque você é uma pessoa que está alinhada com os meus valores, você é uma pessoa que, de alguma maneira, me representa, é uma pessoa que me interessa fazer, trabalhar junto, porque a gente se dá bem, porque a gente tem uma conexão bonita, e já passou por tantas, né? Passaram os anos e tudo, e a gente mantém isso, tem um respeito mútuo, tem uma admiração mútua, tem um carinho. Gente, isso é tão valioso. Então, assim, independente, claro que não vou entrar em coisas que não. Mas quando ela me convidou, foi instantâneo. Ela pode estar aqui, pode me dizer isso. Foi como assim, conta comigo. E conta comigo mesmo, porque eu acho que é esse tipo de coisa que eleva a gente. Até porque quando ela falou, era um projeto que ela estava trazendo e que eu acompanhei, a gente se conhece há um tempo, então é tão bonito ver uma pessoa dando um passo em algo que, de alguma maneira, é um projeto que está florescendo, é uma parte da vida dela que está florescendo, que o mínimo que eu posso fazer é: estou aqui para ti, para ver você brilhar, para aportar nesse projeto, para estar contigo, entende? Eu acho que é desde esse lugar, desde essa presença, desde esse interesse mútuo, assim, desse carinho, desse respeito pelo outro, dessa confiança que a gente tem no trabalho do outro e na pessoa que é o outro, no ser humano que é o outro, é que daí que surgem essas conexões potentes, sabe? Que a gente some, que a gente está aqui hoje somando. Assim que isso pode passar à próxima, mas fique claro aqui, ó, qual que é a tua linguagem, como você se conecta com o outro e desde onde você se conecta com o outro. E lembre-se, o outro às vezes também é uma parte sua, é quase como um convite. O outro às vezes vem na tua vida e se apresenta na tua vida como um convite para você ir além dos teus limites, entende? Porque tu vai até um ponto. E ele às vezes te convida a algo que ou te confronta, ou você sente assim, mas é demais para mim, eu não sei se eu vou dar conta. Se lança, confia. Se existe uma ligação, se existe os valores estão alinhados, se existe uma base sólida, uma estrutura ali nessa relação, nessa conexão, o outro vai ser um convite para você voar. Aí você tem que soltar aí, certo? E para fechar aqui, eu queria só falar sobre isso, porque eu acho tão bacana, né? Nesse processo da gente se relacionar com os outros e se conectar com as pessoas. Empatia, a gente ouviu durante tantos anos isso, né? Empatia é se colocar no lugar do outro. Gente, é quase impossível se colocar no lugar do outro, porque você pode colocar os sapatos do outro por um instante, mas você não passou por aqueles pés, todos os lugares, todas as situações que esses pés passaram, entende? Então é difícil demais você vestir a vida do outro. O que você pode fazer é estar com o outro onde ele está. E eu achei tão forte isso, porque muitas vezes a gente está ali doido para encontrar aquela brechinha para dar um conselho, e às vezes isso quebra essas conexões, sabe? Porque o outro às vezes só quer ser escutado, só quer um lugar, um espaço, né? Um espaço seguro para ser ouvido, para ser, às vezes, validado, né? Para ser compreendido, vai além do ser entendido pela mente, é um compreendido, entende? Então, ser presença para o outro, desde onde ele está, não desde onde você está, porque às vezes você está ali querendo motivar o outro e dizer, não, mas não passa nada, seja positivo. Mas o outro não está conseguindo ser positivo, o outro agora está com outros desafios. Então, eu sinto que empatia dentro das relações é muito importante, desde este lugar, onde você realmente cria esses laços, onde você leva, né, essa relação desde um espaço de honestidade, de confiança, de respeito, mas, sobretudo, de respeito ao lugar aonde o outro está. E você estar para o outro quando ele precisa realmente. Saber quem são as pessoas que vão estar por você quando você realmente precisar. De todas as conexões que você tem, de todos os contatos, todas as pessoas que te seguem, quem são as pessoas que realmente você pode dizer: oi, preciso de ti. Agora. Ou, entende? Essa pessoa vai dar essa atenção para ti. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são muito valiosas, gente. Então, no final, não é estar disponível para o outro. Estar disponível realmente e perguntar de que maneira eu posso te ajudar. Um líder faz isso. O líder é a primeira pessoa que faz isso. O que você necessita nesse momento? Porque se você não entende, você não sabe como é, o que ele está vivendo, e realmente você poder dizer para ele, eu não sei como é estar vivendo o que você está vivendo, eu nunca vivi isso. Mas eu estou aqui para te apoiar. De que maneira eu posso te apoiar? O que você necessita nesse momento? Você não vai resolver tudo, e nem precisa, não é teu papel.
mas você pode sim dizer para ele e estar disponível para ele, para que ele entenda que sozinho ele vai ter que lidar com isso, mas você vai ser uma pessoa, vai estar ali do lado dele, dando às vezes esse suporte emocional, ou essa segurança que às vezes ele não está sentindo. Sabe aquelas pessoas que às vezes precisam se mover, precisam dar um salto e sentem que não tem chão, que se sentem totalmente assim flutuando naquela situação de tão desafiante que é você ter uma pessoa que você pode contar ao teu lado, que às vezes te entrega um mínimo de segurança, um pouquinho de chão, é ouro, é valioso demais. Então, assim, para fechar isso aqui, para mim, o poder das conexões é quando a gente está presente, presente na nossa própria vida e a gente compartilha, entrega essa presença também na relação com o outro. Quando eu vou interagir com o outro, é muito importante que eu esteja presente com ele, no olhar, na forma de me comunicar com ele, na forma de escutá-lo. Isso é ouro hoje em dia, porque a gente está o tempo inteiro distraído, a gente escuta e se perde, é muito da comunicação, né? Mas é sobretudo sobre presença, porque conexão é isso, é presença. Não existe outra coisa para mim que não seja presença. Assim que isso. Queria só compartilhar um pouco sobre isso, sobre trazer, né, essa reflexão, mas trazer também esse ponto tão importante que eu vejo que é estarmos presentes dentro de nós e para o outro nas nossas relações, para que elas realmente sejam verdadeiras, para que elas possam dar frutos, flores, e que juntos podamos realmente somar, entende? Gerar um impacto em cada uma das nossas interações. Quiçá o outro não pode te entregar nada muito relevante nesse momento, mas se você pode, por que não? Ser generoso também nessa entrega, nessa troca, nessa presença, entende? Se dali não sai, você pode ter certeza que mais na frente vai vir. Não se preocupe com o que você vai receber em troca. Se preocupe em quanto você pode compartilhar, servir, entregar, proporcionar uma melhoria, um avanço para essa outra pessoa que está diante de ti. É isso. Assim que, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre o poder das conexões. Que show, Débora. Muito obrigada. E aí, para a gente continuar, o Vinícius vai contar um pouquinho de como que isso tudo que a Débora traz para a gente de forma tão potente, né? A gente sempre gosta de começar com ela, Aham. porque ela coloca, né, Vinícius? Ela já sobe a régua, né? Já sobe Para a já. gente falar. Mas isso que a Débora trouxe assim de forma tão potente, né? Como é que a gente traz isso para o nosso universo? Como é que a gente enxerga isso no dia a dia? E o Vinícius vai compartilhar um pouco dessa trajetória dele, né? De como que essas conexões apoiaram a carreira dele, né? Sim, vamos lá, pessoal. Dando sequência, né? Continuando a questão de falar sobre conexões. A gente pensa muito quando a gente inicia na carreira, na indústria, seja no início da nossa carreira, em qualquer momento, que às vezes o network é um conceito meio vago. A gente às vezes tem muitas opções para acontecer ali ao longo da carreira, tem várias decisões que você pode tomar no início da carreira, e você ainda não entende muito bem o que seria esse networking. E daí vem o outro ponto, que é do tipo, a gente foca muito no conhecimento técnico. E foca nisso, porque isso é o que me basta, é isso que eu vou ser reconhecido, é isso que de fato vai fazer eu avançar na minha carreira. E daí a gente começa a perceber que conforme isso vai acontecendo, as relações que eu faço com as pessoas, seja na minha equipe, seja fora da minha equipe, seja talvez fora até da minha diretoria, vamos dizer assim, influenciam o como eu sou visto, o como eu sou importante, o como as pessoas lembram de mim. Então, por mais que às vezes no início o conhecimento técnico seja o que é principal, porque você vai precisar entregar resultado, você vai precisar mostrar que você consegue resolver problema, o networking, a sua relação, as suas conexões que você tem com outras pessoas, muito bem elaborado pela Débora, é o que faz você de fato evoluir, o que faz você crescer, e vai chegar em alguns patamares da carreira em que ele praticamente vai ser determinante se você vai ou não vai evoluir, porque duas pessoas talvez com o mesmo conhecimento técnico, mas que uma que consegue conectar esse conhecimento técnico com outras pessoas e uma pessoa que não consegue fazer isso, que às vezes ela é boa, mas apenas para si mesma, ela acaba às vezes perdendo alguma oportunidade porque ela não consegue de fato mostrar o valor disso. Pode passar, Adriana.
Então, no início, assim, a gente pensa muito assim, que competência é o suficiente para o crescimento da carreira, é o que basta, eu vou estudar, eu vou entregar resultado, sou bom tecnicamente, consigo entregar. Mas, é igual eu comentei, não é o bastante. Pode passar. E daí vem a questão de oportunidades e conexões. Muitas das vezes a gente pode acabar perdendo alguma oportunidade por ausência de conexão. Uma frase que eu gosto muito que fala muito sobre essa questão do network é o que que qual sentimento vem na cabeça de uma pessoa quando ela ouve meu nome? É um sentimento bom? É um sentimento ruim? Essa pessoa vai me trazer mais problema? Ou é a pessoa que eu posso contar quando surgir alguma bomba? Quando eu vou para uma reunião, quando eu tenho contato com um cliente interno, externo, eu tô levando solução, eu estou sendo empático com essa pessoa, tentando ouvir como que eu posso ajudar a pessoa. Eu estou de fato conseguindo é, mostrar que eu estou junto com ela nisso, então vem muita questão de estar com a pessoa genuinamente, né, de fato agregando valor nas minhas relações, e quando a gente perde isso por às vezes acabar indo para uma reunião mal-humorado, não se expondo numa reunião, sendo que eu poderia estar me expondo, podendo de fato ouvindo a pessoa quando a pessoa traz algum problema para mim, e às vezes eu fico muito, o problema é seu, eu não tenho nada para contribuir, ou isso vai me atrapalhar no meu trabalho, no que eu tenho que entregar. Então, a todo momento, em qualquer hora que eu tenho um contato com alguma pessoa, é um momento de talvez construir o networking, porque às vezes, em uma outra oportunidade, o seu nome vai ser falado, porque você conseguiu auxiliar, porque você foi a pessoa relevante, porque você construiu junto com alguém algo diferente no momento que talvez aquela pessoa estava precisando. Pode passar. E daí também vem muito o que a pessoa, às vezes, quem não faz o network, ou quem tem receio de fazer o network, vem muito a questão de entender o network como um interesse, como simplesmente um interesse vazio ou forçado. E daí, lógico, eu reforço, se você quer se conectar de forma vazia e forçada, não faça mesmo. É melhor não fazer do que querer fazer de uma forma vazia, de uma forma forçada. Aqui vem muito que a Débora já comentou, de a questão do interesse genuíno no outro, de fato, da conexão real com a outra pessoa, de eu entender a outra pessoa, mas eu ajudar da minha forma, como eu entendo que eu posso contribuir, da forma como sendo eu mesmo, vamos dizer assim, em como que eu posso contribuir sem querer nada em troca, no sentido só de gostar de poder ajudar. E não ficar de que tudo é uma troca, que por fato de eu estar fazendo um favor, eu já quero simultaneamente algo. Então, por mais que eventualmente a gente vai ter negociações no trabalho, eu vou ter que ceder em algum momento alguma questão, não esperar algo repentinamente em troca. Fazer porque você entende que é o melhor, fazer porque você entende que é o melhor para a companhia, para o setor, para aquele momento, para aquela negociação que você está contribuindo com isso, você talvez aí vem de novo, né? Agora que vai ficar toda hora a conexão com a Débora, né? Mas de se desfazer do meu ego, vamos dizer assim, para o bem comum, porque é o bem para melhor da equipe, que é o melhor para aquele projeto, que é o melhor para aquela tomada de decisão. Então, se for assim, legal fazer. Mas agora, se for de fato pensando numa forçação de barra, daí fica pior do que não fazer. Pode passar. E, né, mais do que o contato, é necessário, então, conexão genuína. Não é simplesmente ter o contato, não é simplesmente saber que aquela pessoa existe, mas saber que a pessoa pode contar contigo e que você começa a estabelecer uma questão de conexão com a pessoa a ponto de você também conseguir perceber que você pode contar com essa pessoa e isso acaba sendo de uma forma natural. Principalmente pelo fato de vocês se conectarem. Principalmente quando você se conecta, você vai começar a perceber também em que parte eu posso me conectar, de que forma eu me conecto com essa pessoa. É intelectual? É de fato porque eu tenho uma visão semelhante? É por causa que eu tenho tipo, uma formação semelhante? Porque a gente tem uma raiz semelhante de formação, de caráter, de um valor semelhante? Desde coisas simples, assim, e até uma forma da gente, né, conforme a Adriana vai falar muito dessa questão de como fazer isso, de como você criar o gancho, mas você pode criar esse gancho de conexão de várias formas, para quebrar o gelo com uma pessoa que talvez você quer se conectar, seja time de futebol, seja gosto por uma música específica, não precisa ser necessariamente uma coisa com o trabalho. E daí você criando essa conexão, você daí consegue criar esse passo a passo de como fazer isso. É, pode passar. Então,
né, reforçando, né, network não é sobre pedir favores, mas sobre construir relacionamento de confiança mútua ao longo do tempo. Então, network também é uma construção. Tudo que envolve confiança é um passo a passo, é degrau por degrau, é conforme essa confiança vai sendo estabelecida, isso vai sendo construído a ponto, por exemplo, assim, de quando a Adriana só falou assim, vai ter a turma 2, ela nem quis mais saber se eu e a Débora estavam querendo ou não, porque ela já tinha certeza que a gente estava aqui. Então, assim, era uma confiança mútua que ela sabia assim, se tiver turma 2, 3, 4, ela sabe que a gente vai estar. Então, nem foi ela não pediu, foi praticamente uma convocação que a gente não tinha nem opção de falar não fazer. Mas isso que é o networking, é a questão de saber que a pessoa confia em você, sabe que você pode estar junto dela nessa jornada e que você pode contribuir também. E daí passando assim, né, da minha carreira, alguns casos que eu lembro assim muito importantes. Eu cresci toda a minha carreira na parte de PDI, desenvolvimento analítico. Quem é da parte da farmacêutica vai saber o que é. E quem é da farmacêutica sabe que existe uma arqui-rivalidade, muitas vezes, entre controle de qualidade e desenvolvimento analítico, porque um desenvolve o método e o outro aplica o método. E daí sempre tem várias rixas e tudo mais. E eu entrei, né, há 10, 11 anos e algumas coisas atrás na indústria farmacêutica no PDI, no desenvolvimento analítico, e era muita intriga com o controle de qualidade. E conforme eu fui crescendo e fui pegando mais é, arcabouço técnico, eu cheguei numa fase da minha carreira ali que eu estava muito mais. Me deram uma demanda, porque a gente tinha uma necessidade de transferência de método. Então, eu tinha que transferir a tecnologia do PDI para o controle de qualidade. Então, praticamente, eu ficava no controle de qualidade lá auxiliando. E ali foi importante para mim no sentido que eu consegui auxiliar os analistas do controle de qualidade, passar minha visão enquanto desenvolvimento analítico, quais eram as nossas dificuldades do desenvolvimento de método, seja prazo, seja algum insumo, seja alguma questão, mas também entender o lado deles em relação a isso, de como eu poderia melhorar o meu método, de como eu poderia descrever melhor alguma informação, de como que eu poderia criar algo, já que eles que vão usar, eles são o produto final, como que eu poderia, né, auxiliá-los. E eu fiquei por ali mais cerca de uns 2 anos fazendo isso, 1 ano e meio, e tive bastante contato com os supervisores, com até o gerente da área na época, e eu sempre estava ali trocando ideia. E tanto que, baseado nisso, de quanto que eu consegui contribuir nisso, quando surgiu uma vaga de supervisão no controle de qualidade, o meu nome foi citado para virar supervisor. Eu acabei não indo na época por uma questão de turno, que eu não ia conseguir me adaptar na época, mas foi o primeiro estralo que eu tive até na minha carreira em termos assim, nossa, então vocês estão me cotando para vaga de supervisão, será que de fato não faz sentido para minha carreira ir por esse lado? E foi um estralo, foi uma proposta que até então na minha cabeça nem era algo que fazia muito sentido, mas só pelo fato de estar ali contribuindo com eles e tudo mais, a liderança ali, que nem era a minha propriamente dito, entendeu que eu tinha perfil e me deram, né, essa primeira oportunidade para poder crescer na carreira. Então, aqui começa, né? É o networking, é uma troca de ideia. Ali é uma coisa simples, né? Porque você está dentro da empresa. A gente acha que às vezes o network tem que ser fora da empresa, não precisa ser necessariamente. É qualquer contato que você tem ali no dia a dia, seja um setor relacionado com o seu, seja a sua própria equipe, porque você nunca sabe se a pessoa um dia vai sair da empresa e vai estar em outro lugar. Então, até a gente brinca, né? Eu tenho amigos espalhados em quase todas as indústrias farmacêuticas e às vezes eu preciso de um padrão analítico, preciso de um insumo, um reagente. Eu simplesmente pego o celular e mando mensagem para 4, 5, 6 pessoas e eu consigo uma resposta se aquela pessoa pode me ajudar ou não naquele momento. Então, a construção, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, o network começa na nossa equipe, começa ali na pessoa que eu estou no dia a dia, ali, às vezes trocando turno, às vezes trocando uma informação. Pode passar, Adriano. Do quebra-galho ao mentor de empresas. Aqui vem uma questão, até expandindo um pouco dentro da empresa, da Prat, né, indo para onde que a empresa eu trabalho, além disso, foi um dia em que eu tinha. Logo quando eu comecei a postar sobre gestão de pessoas nas redes sociais e tudo mais, comecei a construir alguma coisa, me chamaram na empresa para poder dar um curso sobre PDI, para criar o plano de desenvolvimento das pessoas. Estava bem na época de avaliação de desempenho e tudo mais. Eu dei um treinamento para uns 40 supervisores, 45 na época,
E eu fiz esse contato com a supervisora de DHO. Ela gostou do treinamento, me agradeceu, porque eu logo topei, falei, vamos fazer, vamos. E ela já era mentora no Bioparque, que é um parque tecnológico que tem aqui em Toledo também, que tem várias empresas incubadas ali. E ela era mentora nessa empresa, do Bioparque, e ela dava mentoria para essas empresas. E teve um dia que ela não pôde dar. Ela não pôde dar e ela ia falar sobre é, desenvolvimento de time mesmo. Era alguma coisa assim, uma equipe tinha 3 colaboradores novos e precisava desenvolver essa equipe. E ela tinha algum problema, uma questão pessoal, alguma coisa assim, e ela não conseguia dar essa mentoria. E ela lembrou de mim. Ela lembrou, o Vinícius já tem esse conhecimento, ele já me ajudou aqui na prática do Dona Duzi. Será que ele não consegue me auxiliar nisso também? E daí foi quando ela me mandou uma mensagem. Oi, Vinícius, tudo bem? Você consegue me auxiliar? Eu tenho uma mentoria, eu dou mentoria lá no Bioparque e tudo mais. Aí o dia, e ela mandou, tipo assim, era uma segunda-feira e a mentoria era na quarta-feira. E eu prontamente falei, sim, ajudo. O que você precisar, me fala mais ou menos o que é o escopo, passa meu contato e tudo mais. E isso aconteceu há 2 anos atrás. E eu fiz essa mentoria, entrei para o grupo de mentores do Bioparque e até hoje eu estou lá como mentor do Bioparque. Então, uma oportunidade de. Era só, vamos dizer assim, um freelancer, né? Eu só vou dar essa mentoria aqui para poder ajudar a minha colega. E isso acabou virando praticamente um segundo emprego, vamos dizer assim, né? E eu me desenvolvi muito como gestor, porque daí eu tive que dar mentoria para empresas que não têm nenhuma correlação com a indústria farmacêutica. Então, são empresas de tecnologia, são empresas do ramo agro. Então, foi uma aplicação do conhecimento que eu tinha de gestão de pessoas na indústria farmacêutica, agora para um outro foco, um outro nicho e tudo mais. E também foi uma troca ali simples ali de, de ser lembrado, né? De ser lembrado quando ela pensou em quem poderia ajudar ela, eu fui uma das primeiras pessoas que ela lembrou. Então, o network vem muito disso também. Eu vou ser lembrado numa oportunidade, de fato, eu estou conseguindo ter essa relação de confiança com o meu colega. Pode passar, Adriano. E por último, mas não menos importante, né? Eu nem lembro quando foi, nem lembro que ano foi, porque já faz acho que bastante tempo. Eu e a Adriana fizemos uma live no Instagram na época. A gente começou a trocar uma ideia, a gente a gente percebeu que nossos interesses e nossos visão de carreira e gestão de pessoas era muito semelhante, muitas coisas que a gente entende como valores se casava muito. É, Apesar da gente, né, a gente já tem mais de quase, sei lá, 50, 60 horas se falando, a gente nunca se viu pessoalmente, mas já trocamos muita ideia, então a gente começou com uma simples live e a Adriana na época ela já falava de fazer curso, de propostas e tudo mais, e a gente manteve o contato e quando veio essa oportunidade ela já também, né, veio na cabeça dela, o Vinícius consegue me ajudar. E foi quando a gente começou a construir, ela trouxe toda a proposta do que eu podia ajudar, de como que a gente podia construir isso junto. Então também, né, eu tô aqui por causa do network, de ter, naquela época, a gente fez uma coisa que foi só uma live, a gente trocou uma ideia, a gente foi trocando figurinhas ao longo do tempo, assim, mas totalmente descompromissado. Eu não esperava nada da Adriana, ela não esperava nada de mim, mas a gente construiu junto. A gente construiu junto, e a gente percebeu que a gente um conseguia contribuir com o outro. Então, o network vem muito disso também, né? De você estar aí genuinamente trocando, né, figurinhas e podendo construir junto com um colega sem pensar em nada em troca. Naquela live lá que a gente fez, é, a gente não esperava hoje estar fazendo um curso, mas por causa daquela live, hoje esse curso existe. Então a relação foi sendo construída aí ao longo dos anos. Acho que foi 2020, Vinícius, já são 2020, 5 anos aí nossa, de parceria. Foi naquela nossa, época, assim, do auge das lives no Instagram. é verdade. Nossa, faz tempo então. Então, né, as conexões mais valiosas muitas vezes surgem de interações simples, desde que sejam genuínas. E elas podem mudar o rumo de uma trajetória. Então, eu consegui, né, trazer alguns pontos aqui da minha carreira que fizeram bifurcações da minha carreira simplesmente pelo fato do network existir, simplesmente por em algum momento eu ter entregado valor para uma pessoa sem pensar em nada em troca, mas de forma genuína, de uma forma do tipo, pode contar comigo, se surgir algum problema, lembra de mim que eu vou estar aqui para estar junto com você. Você pode passar mais uma vez. Então, o network, né, ele vem na questão de construir uma ponte mesmo, né, de fato, né, entre
tornar o network um hábito, uma atitude, incorporar isso para você. Então, às vezes a gente pode, eu não sei fazer isso, para mim é forçado. Eu tenho que todos os dias tentar um pouco para que isso, com o tempo, por mais que no início vai parecer forçado, a Adriana vai falar bastante disso daqui a pouco, é a criação do hábito. Se eu não faço isso de uma forma, para mim, agora natural, eu posso ir construindo isso porque isso é uma habilidade. Eu posso ir me desenvolvendo. E é uma prática contínua. Você tem que, lógico, ser você mesmo, você não precisa vestir nenhuma máscara, você tem que ser generoso e você tem que ter uma intenção de ajudar. E principalmente, curiosidade no outro, escuta ativa. É, não adianta apenas só porque a pessoa está com um problema e você já chega com a solução. Às vezes naquela época ela só queria reclamar. Então às vezes você vai ter que primeiro escutar ela e perceber se de fato ela quer naquele momento alguma solução. Então pense em network como um hábito que pode ser desenvolvido, como uma atitude ou uma competência que eu posso dia após dia ir construindo e de fato ganhando, criando uma característica que daí fica inata em mim, no sentido de que eu usei o que já veio comigo e daí só, né, criei, né, coloquei essa pontinha agora do network, essa facilidade de conexão. Obrigada, Vinícius. E assim, né, eu acho que é sempre importante essa parte da gente entender como é que as coisas se conectam na prática, né? E o Vinícius tem uma história bem bacana aí nesse sentido do quanto que o networking fortaleceu realmente a carreira e trouxe oportunidades para ele dentro dessa carreira, né? E para mim, algo que eu enxergo como primordial dentro desse contexto é a gente buscar essas oportunidades de fato, né? Porque o ponto é que às vezes a gente conhece pessoas que podem levar a gente um pouco mais além, mas se a gente realmente não olha para essas possibilidades, não constrói essas relações de uma maneira genuína, depois algo, né, isso pode acabar não acontecendo, não se concretizando de fato. Então, acho que a gente tem que olhar muito para essas construções de conexões e realmente saber aproveitar essas oportunidades de aprendizado, que é o primeiro ponto primordial aí, né? Na minha experiência, eu tive algo que foi muito enriquecedor, que foi a oportunidade de conviver durante muito tempo com pessoas de áreas diferentes. Então, a Débora comentou que a gente se conhece há muito tempo e a gente se conheceu através de cursos de liderança. Na época, a Débora ministrava esses cursos e eu tive a oportunidade de participar em alguns eventos, né, do qual ela foi ministrante. E dentro desses eventos, a gente criava ali um ambiente de produzir e organizar esses eventos, e esse ambiente proporcionava essa experiência da gente conviver com pessoas de diferentes áreas. E olha o quanto isso é rico, né? Porque a gente tem a oportunidade de aprender coisas que às vezes a gente vai pensar assim, mas isso não vai servir para mim no meu ambiente de trabalho, isso não vai servir para mim no meu ambiente profissional. Mas hoje eu consigo enxergar para coisas que eu aprendi durante aquele tempo que são muito valiosos para mim no que eu me proponho a fazer. Então, e além disso, também as pessoas que são parceiros também e que estão comigo dentro desses projetos. Então, dentro do Conexão mesmo, né, algo que é extremamente necessário entender um pouco sobre marketing, né, entender um pouco sobre redes sociais, entender um pouco sobre como a gente pode fazer com que esse nosso conteúdo alcance mais pessoas. E tudo isso, assim, eu tive a oportunidade de aprender com pessoas que estavam ali nesse ambiente de convivência que eu tinha na época, né? Porque tinham pessoas dali da época, inclusive hoje uma das pessoas que é uma parceira para mim também dentro do Conexão Farma é uma pessoa que eu conheci nessa época e que ela trabalha com redes sociais, né? Ela trabalha com gestão de redes sociais e é uma pessoa hoje que está como parceira nesse projeto também. Então, acho que tudo isso é algo que a gente vai agregando, de fato, né? Que a gente vai experienciando e agregando. E várias coisas, né, que a gente vai aprendendo e agregando. O ponto é que a gente nunca sabe em que momento da vida a gente vai ter a oportunidade de usar aquilo que a gente aprendeu de forma favorável para essa construção. Mas se a gente está aberto para isso, né? Se a gente constrói essas conexões, se a gente tem interesse, como a Débora e o Vinícius trouxeram, né, e aprender com o outro, a gente vai conseguindo trazer isso para o nosso dia a dia e trabalhando isso de uma maneira prática. E aí ficou para mim aí a parte prática, né, que eu quase não gosto. 10 dicas valiosas, enfim, vou te dar a receita pronta agora, só que não, né? Mas assim, eu vou trazer aqui algumas coisas que sim, são passos mais práticos, mas eu vou trazer também muito
o ponto por trás disso para mim, né. Então, primeira coisa para mim, assim, redes sociais. A gente vive num mundo de redes sociais, é algo que, felizmente ou infelizmente, não tem como a gente voltar atrás nesse passo, e a gente, realmente, vivencia isso o tempo todo. E para mim, dentro desse universo de crescimento de carreira, né, de troca de experiências de carreira, a rede que eu mais recomendo com toda certeza é o LinkedIn. Eu mesma, durante muito tempo, tinha uma certa. Não utilizava, né? Acabava utilizando as redes que são redes mais pessoais, como na época Facebook, e hoje muito Instagram. Mas o LinkedIn ele é uma rede que ele constrói realmente uma presença profissional importante e relevante. E se a gente sabe utilizar essa rede social de forma inteligente, assim, a gente consegue realmente direcionar de forma assertiva e criar boas conexões a partir dela. E para mim, acho que um ponto importante assim é que o LinkedIn pode ser uma porta de entrada mesmo, né? Naturalmente, tudo que a gente faz através de uma rede social, se a gente não fortalece de outras maneiras, isso vai se perder no tempo, né? Se torna, como a Débora trouxe no começo ali da conversa, mais seguidores ou likes ou pessoas que estão conectadas, né, mas que não estão conectadas de fato. Então, acho que o grande ponto, assim, que a gente tem que enxergar sobre o LinkedIn é perceber que isso é uma forma da gente, eh, construir algo como porta de entrada, da gente se permitir conhecer pessoas que não estão, no mesmo espaço que nós fisicamente, que talvez a gente não teria oportunidade de acessar pessoalmente, mas que através da rede social a gente pode conseguir, de alguma forma, criar essa conexão com essa pessoa. E como o Vinícius trouxe, assim, a gente se conheceu pelo LinkedIn. O Vinícius, ele faz um trabalho ali do Sua Melhor Gestão, onde ele compartilha conteúdos. Ele sempre atuou bastante no LinkedIn, atua também no Instagram. E eu conheci, né, os posts do Vinícius pelo LinkedIn, de fato, comecei a acompanhar ali o perfil dele. E aí, através disso, a gente acabou se conectando. Mas, como ele trouxe, né, assim, a gente se conectou, mas a gente fez com que essa oportunidade da conexão, mesmo que não é física, né, porque, como a gente comentou, assim, eu estou no sul de Minas, ele está lá no interior do Paraná, a gente nunca se conheceu pessoalmente, mas a gente fez aí com que ao longo desses 5 anos já, de contato, com que a gente pudesse trabalhar em projetos, em parcerias e com que a gente pudesse trocar sempre as experiências e pensar sobre possibilidades. Então aqui a gente tem algumas dicas práticas para fortalecer a presença no LinkedIn, que são coisas importantes, gente, são coisas que se a gente aplica ali no dia a dia podem funcionar bem. Manter perfil atualizado, estar sempre ali com uma foto mais profissional, com um resumo claro de experiências e conquistas, compartilhar conteúdos relevantes da sua área e comentar posts que são estratégicos sobre isso. Então, o LinkedIn é uma rede que vale todos os dias a gente dar uma olhada para ela, a gente perceber quais foram os pontos mais importantes que surgiram ali nessa rede e também usar essa ferramenta para compartilhar algo que seja relevante para a nossa área profissional. Se a gente gosta de conteúdos de gestão, se a gente gosta de conteúdo sobre competências comportamentais, compartilhar também nessa rede, né, esse tipo de conteúdo, trazer algo. Eu tenho observado muito que alguns profissionais estão usando realmente essa rede para fazer compartilhamento de textos escritos, para colocarem ali opiniões, né, para colocarem posições a respeito de certos temas. Então, isso é uma maneira muito rica, assim, da gente se conectar com as pessoas e das pessoas conhecerem a gente como profissional. Manter a conexão com colegas, líderes do setor, ex-colegas de trabalho, né? A gente sempre brinca assim que a indústria farmacêutica é um mundo muito pequeno, porque todo mundo se conhece, né? E a gente vai convivendo com pessoas ao longo do tempo, e a gente vai tendo oportunidade de criar essas conexões, e é sempre muito importante a gente, de fato, manter e nutrir essas conexões. Então, mais importante do que a gente ter essas pessoas na nossa rede é, de fato, a gente dedicar algum tempo para a gente poder se conectar com essas pessoas, checar como elas estão, entrar em contato, perguntar algo sobre. Então, buscar manter essa conexão ativa mesmo. Personalizar convites de conexão, agradecer interações, mostrar interesse em genuíno. Isso é uma coisa que eu percebo muito, assim, depois de um tempo, e principalmente quando a gente já está ali com um papel de gestão dentro da indústria, é muito comum que profissionais que estão ingressando na indústria se conectem com a gente, né? Que eles queiram buscar aí essa possibilidade de conexão. E é muito importante que no momento que a gente recebe
essas conexões, assim, que a gente dê ali uma resposta amigável, né? Que a gente traga ali alguma coisa para trazer essa pessoa para perto mesmo, né? Para deixar essa porta de conexão aberta. E participar, né, de grupos, de comunidades, como a que a gente está criando aqui, que vão gerar essa oportunidade para que a gente possa trocar experiências, né? Então, hoje existem muitos grupos também dentro do LinkedIn que permitem essas trocas de acordo com temas de interesse. Então, é algo que a gente pode estar buscando aí dentro dessa experiência da rede social para que a gente consiga realmente fazer com que essa rede social seja uma ferramenta que nos traga algo genuíno, que nos traga algo mais verdadeiro ali, que nos permita realmente conhecer outros profissionais e estabelecer aí parcerias e uma relação mesmo com essas pessoas. Então, um outro ponto importante, né, assim, e esse acontece muito também, a gente tem muitas possibilidades de participar de eventos, e dentro do universo farmacêutico a gente tem muito esse tipo de oportunidade. São cursos, são feiras, né, de exposições, são eventos organizados por fornecedores de materiais, enfim. Então, a gente tem muita oportunidade de participar desses eventos. E o que que a gente tem que, né? Como é que a gente se prepara para esses eventos? Como é que a gente pode buscar aí uma participação que possa nos possibilitar também essas conexões? E aqui, de novo, a gente olhar para esses eventos como porta de entrada. Então, algumas dicas práticas para a gente trabalhar nesse sentido. A gente buscar estabelecer aí objetivos claros, a gente tentar pensar o que que a gente gostaria de aprender de fato nesse evento e quem que a gente gostaria de conhecer nesse evento, né? Às vezes pode ser um palestrante que a gente gostaria ali de ter um contato inicial com essa pessoa, de ter uma oportunidade de trocar um pouco de experiência com essa pessoa. Pode ser alguma outra pessoa do meio, né? Se é uma empresa que está organizando, se é alguém que você já sabe que é uma pessoa que seja assim interessante para trocar essa experiência, mas a gente ir para esse evento com esse foco claro, de buscar esse objetivo do que a gente gostaria de aprender e com quem que a gente gostaria de se conectar. Esse ponto da gente se apresentar com clareza, da gente escutar com atenção, né? O Vinícius trouxe isso ali no final, né? Que é essa escutativa, é a gente chegar para de fato conhecer a pessoa, né? E não necessariamente a gente chegar assim, só com vontade de falar sobre quem a gente é, só com vontade de criar ali uma maneira da gente falar assim, nossa, eu vou deixar minha marca aqui. Não, é também a gente criar essa oportunidade de conhecer a pessoa de forma genuína, escutando a pessoa. Os cartões são extremamente necessários e hoje eles estão atualizados, né, gente? A gente praticamente já não vê o cartão físico, a gente já está mais moderno. Então, QR Code, o próprio LinkedIn como ferramenta para a gente trocar esses contatos, seguir essas pessoas depois do evento, entrar em contato, agradecer pela oportunidade de ter conhecido essa pessoa no evento, falar sobre como foi a experiência e trazer algo nesse sentido para que a gente possa criar essa porta aí, né, essa abertura e oferecer valor antes de pedir algo, né? Então, compartilhar conteúdo, fazer conexão com essas pessoas de uma forma genuína, né? Então, é a gente olhar para essas duas questões, tanto da rede social quanto da possibilidade do evento físico, como uma maneira realmente de a gente criar uma porta de entrada para aquelas pessoas que a gente gostaria de conhecer. E aí, nesse contexto, eu vou citar uma frase que é um ponto que eu gosto muito e que eu acho que funciona muito mesmo, né? Existe aquela frase que fala que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E esse ponto, assim, né? Porque às vezes a gente tá ali, a gente é analista dentro da indústria, a gente está iniciando a nossa carreira. Então, talvez a gente ainda não tenha oportunidade de conhecer outras pessoas que vão possibilitar um crescimento de carreira, como as experiências que o Vinícius trouxe ali. Mas tem algo que a gente pode começar a buscar, que é justamente isso, assim, quem são as pessoas em que eu me inspiro, né? Quem são as pessoas que eu gostaria de conhecer? Como que eu poderia chegar, talvez, a essas pessoas e como que eu poderia, talvez, de alguma maneira, ouvir um insight dessa pessoa, ouvir algo que possa contribuir para a minha carreira? E hoje a gente tem tantas portas abertas, né? Eu sempre costumo dizer, assim, esses próprios cursos, né? Assim, na época que eu era analista júnior, era muito difícil a gente ter essa experiência de poder ter oportunidade de conversar com profissionais da indústria farmacêutica que já estavam em um outro momento de carreira, né? E hoje a gente tem tanta oportunidade de criar essas conexões com esses profissionais, então é a gente aproveitar isso, porque às vezes um momento com aquele profissional que a gente gostaria de
na nossa carreira, porque talvez a gente vai carregar aquilo ali pelo resto da vida mesmo, lembrando daquele ensinamento. Me ouvem bem? Tá tudo certo aqui na conexão? Sim, tudo certo. Travou só a imagem um pouquinho, mas acho que já voltou, né? Tá joia. E aí a gente volta para o nosso ponto inicial, né, que é realmente a gente ter essa visão de que as conexões elas têm que ser reais e recíprocas, né? Então toda essa parte da gente cultivar o relacionamento, da gente não ter o foco somente no benefício imediato, da gente usar, né, assim, aproveitar essas conexões para que a gente possa aprender, manter esse contato de forma sincera, reforçar sempre esses laços, apoiar projetos e conquistas, né? A Débora comentou sobre isso, assim, e o Vinícius também brincou sobre esse ponto, assim, de quando a gente conta com as pessoas em relação aos projetos que a gente tem. E isso é algo, gente, assim, que é tão valioso, né? Além dos dois aqui, que realmente eu falo muito, assim, o quanto eu agradeço a parceria deles, assim, e o quanto eu sou feliz por essa parceria. Acho que uma pessoa, assim, que eu sempre cito também, todas as vezes que eu vou falar algo sobre, é o Poatan, que é do CDPI. Também é uma pessoa, assim, ele também traz muito esse ponto de celebrar as nossas conquistas, né? De confiar, assim, naquilo que a gente propõe e de querer fazer que aquilo dê certo realmente, assim, de uma forma muito genuína, né? Então, acho que isso é um ponto, assim, que é extremamente valioso e que quando a gente percebe, assim, que a gente conseguiu construir relações nesse nível em que a gente pode realmente contar com as pessoas, convocar as pessoas, e que a gente sabe que a gente vai poder contar com essas pessoas de fato, eu acho que isso é muito rico mesmo, e eu acho que é algo assim que mostra que essa construção foi verdadeira e que mostra que é esse o caminho que a gente tem que buscar. Então, de todos os pontos assim sobre essa construção de networking, o ponto mais importante realmente é a gente pensar em como é que a gente constrói isso de uma forma que a gente saiba que essas pessoas são pessoas com quem a gente vai poder contar sempre, independente do momento em que a gente esteja passando. Compartilhar as nossas experiências, estar aberto a ajudar, né? Eu acho que isso é algo que quando a gente já está num passo em que a gente já tem uma construção e que a gente já lembro muito da Adriana lá do começo, né, assim, dessa Adriana que tinha essa vontade de aprender, que tinha esse interesse em saber, assim, quais são os desafios que as pessoas passam dentro dessa carreira, quais são os passos que a gente precisa direcionar, quais que são os melhores caminhos para a gente chegar onde a gente deseja. Então, a gente ter hoje essa oportunidade de compartilhar essas vivências e histórias é algo muito rico. E sempre, relações verdadeiras abrem portas que nenhum currículo consegue. Então, antes de qualquer coisa, né, assim, essas relações elas vão sempre ser essa porta de entrada para a gente, independente do nosso currículo, independente da nossa trajetória, assim, isso vai sempre marcar muito. E a gente tem que realmente construir a nossa carreira muito pautado nisso, para que no momento, né, assim, que a gente precise, a gente falou muito, né, networking não é só essa questão de favor, e networking não é para a gente pensar só naquele momento que a gente precisa por conta de uma oportunidade profissional, ou naquele momento, né, em que a gente quer tal ao longo do tempo e que vai deixar as portas abertas para qualquer situação que a gente precise. Então, era essa a minha mensagem, o meu passo a passo em uns 15 passos aí da construção do networking. E aí, gente, antes da gente abrir um espaço aqui para responder algumas perguntas, eu vou aproveitar para falar um pouquinho do nosso programa de aceleração de carreira, né? A gente rodou a primeira turma no ano passado e foi um sucesso. A gente teve a oportunidade aí de apoiar vários profissionais do mercado da indústria farmacêutica. Nosso programa trocou de nome, né? O Acelera Farma agora se modificou e é o Programa de Aceleração de Carreira na Indústria Farmacêutica. Então, a gente traz muito esse ponto mesmo de uma transformação na carreira da indústria farmacêutica com um programa que é prático e direto ao ponto. Então, aqui a gente tem, né, três dos nossos super professores, eu, Débora e Vinícius,
e que somos o time oficial, né, de professores e temos também aí os nossos convidados, e a gente passa por várias temáticas relacionadas a competências comportamentais, networking é uma dessas temáticas, mas a gente fala sobre autoconhecimento, que é a base de tudo, sobre gestão do tempo e produtividade, comunicação e oratória, sobre feedback e PDI, né? A gente fala aí sobre toda essa parte também, e tem um módulo que é muito especial, que é um módulo assim, que é uma mentoria mesmo, que é um momento ali de uma oportunidade com um profissional com bastante experiência no mercado. E a gente busca sair desse programa aí com uma construção de profissionais para que eles possam ali ter aí nos próximos meses, no próximo ano. Então, fica o convite aqui para conhecer mais sobre o nosso programa de aceleração de carreira. Além de nós três, estão também o Rafael Fernandes, que é diretor de P&D na Vitamedic, o Marco Aurélio Cordeiro, que ele é gerente da área analítica na Blau. Tá também o Poatan Casonato, que ele falou que se eu não convocasse ele ia ficar muito bravo comigo, então ele foi convocado também na última live, ele já garantiu a vaga dele como time de professores. Então é isso, assim, é um programa que a gente trabalha aí de uma forma bem prática e buscando trazer esse ponto das competências comportamentais de uma maneira aplicável para o nosso dia a dia e para a nossa realidade aí desse universo farmacêutico. A Débora não é farmacêutica, mas a gente diz que ela já é farmacêutica de tabela, né, Débora? Então tá tudo certo. Já chamam até de doutora nos módulos e é isso aí, doutora Débora. Bom, mas é isso, gente. E aí a gente vai abrir aqui, a gente vai responder algumas perguntas. Se alguém quiser colocar alguma pergunta no chat, fica à vontade. A gente tem algumas perguntas aqui que a gente separou, então a gente vai responder aqui brevemente antes de irmos encerrando o nosso dia de hoje. Eu vou parar de compartilhar aqui só para que a gente possa ficar na tela aqui os três. Deixa eu ver aqui como funciona. Aí, agora tá aí, Débora. E é para você mesmo a pergunta, viu? Débora, a gente falou sobre a comunidade, sobre esse propósito de aprendizado contínuo, né? Assim, esse ponto de desenvolvimento de carreira a partir do aprendizado contínuo. E para você, como que as conexões profissionais podem contribuir para esse desenvolvimento contínuo de carreira e para esse aprendizado contínuo? Eu acho que é essencial, se nós olharmos assim para o nosso cenário atual, nós estamos todos bem no meio da transição, certo? Seja em 5 anos mais, 10 anos mais, o mercado de trabalho vai ser outro, porque o contexto vai ser outro. Não só pela entrada das novas tecnologias, mas pela dinâmica que está mudando. Então, assim, o que a gente aprendeu lá há 10 anos, 5 anos atrás, né, na tua carreira, muitas coisas vão estar obsoletas mais na frente. Então, assim, o que realmente, até tomando um pouquinho esse gancho aí, Adriana, dessa questão da tecnologia que falam tanto, né? Ah, vamos ser substituídos. Muitas coisas. Imagina que hoje em dia, em termos de conhecimento, você digita ali ChatGPT, Gemini, o que seja, é perfeito. É um relatório perfeito, vai além, entende? Então, assim, onde que está o nosso diferencial? Onde que nós, como seres humanos profissionais, né, pessoas relevantes, vamos realmente ser relevantes? Então, eu sinto que, assim, tem um ponto que é, em vez de eu ficar, eu quero crescer, então, para eu crescer, eu tenho que ser como tal pessoa e me comparar. Tudo bem, você pode ter referências na vida, tá fantástico isso ao longo da tua carreira. Mas eu sinto que é muito mais para a gente focar naquilo que é autêntico nosso. Que características, que habilidades nós temos que realmente vão fazer parte da nossa marca pessoal, entende? Assim como o Vinícius falou, a Adriana também trouxe isso, que é quando a pessoa lembra de ti, ela lembra pelo quê? Pelo que experiência, o que ela sente, vai além, entende? Vai além do seu currículo, do teu... É além disso, gente, é a marca, é o impacto que você gera, a energia que você traz. Eu posso entregar o mesmo conhecimento junto com a Adriana e com o Vinícius aqui, cada um tem uma forma de entregar. E isso é valiosíssimo. Então, eu sinto que essas conexões, a gente se manter aberto para seguir aprendendo, desaprendendo, reaprendendo, é muito importante. Se a gente entrar nesse modo de eu já sei, já estudei, já fiz, agora eu quero só o mamão, né, o pão com, sei lá, o básico aqui, você já está obsoleto, já está ultrapassado. Você já vai ficar para trás. Então, eu sinto que nos requer, vai pedir de nós, assim, de cada um de nós, muita resiliência, muita transformação também da nossa forma de ver as coisas, da nossa forma de
nos posicionarmos nesse novo cenário no mundo, nesse novo contexto também da indústria. E não só focar na indústria, porque a indústria é onde você está atuando. Por exemplo, eu não sou da área da indústria, sou da área de liderança, desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas, tudo isso que é, enfim, né, desenvolvimento humano. E eu estou sempre ligada em áreas que não tem nada a ver com a minha área, mas que, de alguma maneira, eu visualizo que, de alguma maneira, elas podem se comunicar, elas podem influenciar a minha área. Para quê? Para poder ver as tendências, para poder estar conectada com as coisas que estão acontecendo e poder saber como eu vou me posicionar nesse novo lugar. E que seja relevante para os próximos anos da minha vida, entende? Eu sinto que é importante ver isso, Adriana, que é quando a gente pensa assim, em termos de carreira, né? Em 10 anos mais, que idade você vai ter? Não é só em 10 anos mais eu quero tal resultado, essa é a minha visão. Qual é a idade que você vai ter? Nessa idade que você vai ter em 10 anos, isso que você se propõe realmente vai ser relevante para a tua vida? Esse é o resultado que vai ser realmente importante para aquilo que você está buscando, que está alinhado aos seus valores, etc, etc. Então, desde aqui, eu me abro para ver o que realmente eu já tenho, que eu estou trazendo aqui, que é parte do meu repertório interno, que é válido, que está atualizado, que vai me ajudar a me estender, a me expandir nos próximos anos da minha vida profissionalmente, e que coisas já não são mais relevantes, não me representam mais, que eu preciso abrir espaço para algo novo, entende? Aí entra um pouco daquela metodologia do lifelong learning que eu gosto muito, que é seguir esse aprendizado continuado. Também tem um aspecto muito bacana que, dentro do programa, de alguma maneira eu vou enfiar aqui, porque eu acho muito legal, Adriana, que é o slow learning, que é a gente aprender a dar pausa nesses processos, a ciência do aprendizado, né? Aprender a aprender de uma nova forma, porque cada pessoa tem uma forma de aprender e de absorver o conteúdo e de reter, porque a gente já não retém mais nada, né? Tanta informação que a gente fica mais distraído do que presente. Então, o slow learning te ajuda a ir profundo nas coisas que realmente são importantes para ti. E nessas conexões são importantíssimas. A gente tem que ser seletivo, entende? Senão ações sem foco, sem estratégia correta, e aí é muito desgaste, muito retrabalho, sem muito resultado, entende? Assim que eu sinto que é isso, é se manter aberto, buscar ferramentas que nos ajudam a baixar um pouco o nosso ego, sabe? E nos colocar num lugar de aprendiz, para realmente poder crescer e gerar um impacto bacana, e ser relevante, ser uma pessoa que cria, que construiu uma trajetória, que foca, né, no futuro, uma trajetória que é sustentável no tempo, sabe? Assim que isso, mantenhamos aberto, com a mente aberta, meu povo, porque tem muita coisa para a gente aprender. E desaprender também. E desaprender também. Desaprender e reaprender sempre, né? Sempre. Bom, e aí, Vinícius, no ambiente farmacêutico a gente escuta muito que o que vale é o QI, famoso. E aí, no fim das contas, na indústria farmacêutica, como gestor, vale mais realmente, né, esse QI, é o networking mesmo, que vale, ou é o desempenho técnico de forma isolada? O que vale mais? Eu acho que a gente não pode nem escolher nenhum nem outro. Acho que os dois sozinhos acabam sendo muito vazio, vamos dizer assim. Porque também se você tem um network, você é bom de lábia, mas você não entrega resultado, você não vai conseguir agregar valor nenhum. E ao mesmo tempo também agregar valor, mas não conseguir construir conexão, não ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, uma pessoa flexível, que trabalha em parceria com os demais, que é uma pessoa propositiva a resolver problemas. Então, acho que tem que ter essa mistura, assim. Você, de fato, tem que ter o network no sentido de você consegue agregar valor e você consegue contribuir para o time, mas também você tem que ter o conhecimento técnico, porque no final das contas é o que vai te ajudar, principalmente no início da carreira, se você de fato tem área técnica e tudo mais. Lógico, você está indo para uma área de supervisão, gerência, não é o conhecimento técnico especificamente, acho que acaba você vai usar muito mais network no caso, porque você vai muito mais ter que talvez é, basicamente, eu vou até trocar uma ideia, pegando agora como eu estou. Eu estou há oficialmente 5 meses como gerente e eu fico mais como quase fosse uma gestão de favores, porque eu preciso dos meus pares, então eu acabo fazendo agora um network muito mais para os pares, para os demais gerentes. Até, né, a gente teve um treinamento recente e falou-se muito do tipo, o seu primeiro time são seus pares. Então, se você tem um bom relacionamento com seus pares, dependendo do nível hierárquico que você está, você consegue estabelecer boas conexões e com essas boas conexões você consegue fazer as coisas fluírem. Então, se eu tenho um bom relacionamento com outros gerentes da empresa,
eu consigo fazer, às vezes, um projeto andar mais rápido, eu consigo, às vezes, diminuir uma etapa, eu consigo estabelecer, negociar um prazo e tudo mais. Então, network vai muito também da questão do estreitamento da confiança, de saber assim, eu vou fazer minha parte, agora é a sua parte, estamos junto nessa, se você precisa de mim, conta comigo. Então vem muito dessa questão, às vezes, um plano de ação que às vezes não é da sua área, mas você vai colocar, não, pode colocar meu nome sim, porque eu vou te ajudar, é meu papel. Então ter esse contato de fato próximo para que você de fato consiga construir. Então a Débora falou muito bem no início da questão de que sozinho você não vai muito longe. Então vem muito dessa questão, você quer construir de fato algo que agrega valor, que vai longe, você não vai conseguir fazer junto, você não vai conseguir fazer sozinho, você vai ter que ir junto com os colegas para poder fazer isso. Então, quando a pessoa consegue, né, juntar networking e conhecimento técnico, é de fato um, um- uma junção, assim, uma união muito forte que vai de fato fazer a carreira alavancar, e de fato você vai construir e agregar valor no seu trabalho. Muito bom, Vinícius. E aí eu vou pegar o gancho disso para responder uma pergunta aqui, que é a seguinte, né? Quais são os principais erros que os profissionais da indústria farmacêutica cometem ao negligenciar o networking em suas trajetórias, né? E aí tem muito esse ponto que o Vinícius trouxe, né? E devo confessar que durante muito tempo foi o meu direcionamento, né? Quando eu comecei na carreira, eu tinha uma visão muito técnica e isso é muito normal para os profissionais da indústria farmacêutica, né, por conta da nossa formação, enfim, muito focada na entrega técnica, muito focada em desenvolver e aprender, né, temas técnicos. E eu, de certa maneira, no começo da minha carreira, negligenciava bastante a importância do networking e da construção dessas relações para que eu pudesse realmente alavancar minha carreira. E uma virada de chave muito grande para mim realmente foi os cursos de liderança que eu comentei, né? Acho que foi ali que eu percebi o quanto eu estava perdendo oportunidades no sentido de desenvolvimento pessoal mesmo, para que eu pudesse buscar outros objetivos. E a partir dali, assim, eu acho que nessa virada de chave, assim, quando eu percebi a importância, né, do networking, de várias outras competências comportamentais, para que eu pudesse direcionar minha carreira, foi onde eu consegui realmente abrir algumas portas no sentido da possibilidade aí das posições de crescimento de carreira, principalmente direcionado para a questão da gestão e liderança. Então, eu sempre costumo dar isso de exemplo e eu falo assim, eu conheço muitos profissionais muito bons tecnicamente, mas que não sabem, assim, promover essas relações, né, estabelecer essas relações de uma maneira que essas portas possam ser abertas. E eu conheço também muitos profissionais que são muito bons em promover essas relações, mas que às vezes não entregam tanto essa parte técnica. E para mim, assim, o profissional ideal realmente, o profissional que a gente busca, é esse profissional que consegue fazer essa junção das duas coisas, é esse profissional que consegue aí ter uma boa entrega técnica mesmo, que tem um embasamento sólido para direcionar os temas técnicos, porque é a nossa primeira entrega, mas que consegue também fazer essa parte dos relacionamentos de uma forma efetiva. E um ponto muito importante que o Vinícius trouxe durante toda a fala dele foi justamente dessa questão das relações interpessoais dentro da empresa, né? Networking não é realmente só esse ponto que a gente trabalha para fora da empresa, o networking começa realmente internamente e realmente, assim, quando a gente está numa posição de gestão, uma das coisas que vai fazer mais diferença é a forma como a gente lida com os nossos pares, é a forma como a gente consegue criar essas conexões, essas parcerias, porque a gente está ali trabalhando em prol de um resultado comum para a empresa, e são essas parcerias no dia a dia que fazem com que a gente consiga direcionar as coisas de forma assertiva, porque senão vira aquela situação realmente assim de departamentalização, de direcionamentos olhando só para um silo, e que é algo que não vai funcionar bem para a empresa. Então, a gente ter essa percepção da importância do fortalecimento dessas relações no dia a dia dentro da empresa é fundamental realmente para a gente ter resultado. Então, respondendo aí esse ponto, é essa junção dos dois com toda certeza e a gente não pode negligenciar essa questão do networking na nossa carreira. Isso aí? Bom, chegando aqui ao final, já são 9h25, nos passamos um pouquinho, mas o assunto estava bom, né? E agradecer mais uma vez aí a presença de vocês e agradecer o pessoal que assistiu com a gente. Esse material vai estar disponível para a comunidade do Conexão Farma, então
Tá no ar aí a nossa primeira aula da comunidade do Conexão. Mês que vem a gente tem uma nova aula com um novo tema. E em julho a gente está iniciando aí o nosso programa de aceleração de carreira com ambos aqui, com mais esse pessoal maravilhoso que está com a gente no programa. Então, obrigada, gente. Boa noite para todo mundo que estava com a gente e fiquem à vontade aí. Bem, agradecer a Adriana aí pelo convite, o Vinícius, por esse trio. Gente, olha só, pausa aqui. Precisamos fazer um encontro. Como que vocês se conhecem há 5 anos e nunca se viram? Exatamente. Eu vou criar isso. Eu estava escutando que eu falei, como assim? Pois é. Vamos dar um jeito nisso, né? Bom, Precisamos dar um jeito nisso. Mas agradecer a todos aí pela presença e espero que... Eu sinto que é isso, gente. Networking é relacionamento. É a gente cuidar realmente, criar essa rede, sabe? Essa comunidade, porque sozinho, às vezes, a gente se sente meio perdido com tanta informação, esse mundo louco, e junto a gente consegue vislumbrar caminhos, tem apoio, tem o compartilhar, o co-criar juntos é valioso demais em tempos como esse. Assim que, para mim, é um prazer estar aqui, uma honra estar com vocês, e vou ficar encantada de poder trilhar essa jornada junto com vocês aí nesse ano também. Gratidão a todos. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Adriana. E obrigada a cada um. E a mim também, né, gente? Também. agradecer o momento aqui com todos. Espero ter sido bom para vocês, igual foi para mim. É sempre uma excelente oportunidade para aprender com a Adriana e com a Débora. E vamos junto, é só o começo. Isso aí, Vinícius, obrigada. Obrigada também, Rebeca, Murielle, que nos apoiaram muito aí na organização, né, no backstage de tudo isso, e também ao time do CDPI, que também é um parceiro nosso. Então, obrigada a todos aí, e é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.